Olá, gente, tudo bem? Vamos a mais vídeos nessa semana? Mais vídeos, vou fazer um vídeo do Garoppolo, um vídeo sobre o Dak Prescott. Vou falar sobre o Chandler Jones também, que é o jogador mais subestimado da NFL na minha concepção. Mas antes, a gente tem que falar de uma notícia quente do momento. Desse final de sexta-feira, né? Sexta-feira à noite ela acabou saindo num comunicado que o Washington Redskins deu. Antes de mais nada, se inscreve aí no canal, like no vídeo, porque aí você recebe informações, etc. E ajuda a espalhar o futebol americano. E sempre que não tem vídeo novo, o YouTube te avisa. Enfim, voltando. Final da sexta-feira, o Washington Redskins emitiu um comunicado dizendo que ia dar uma estudada na mudança do nome do time. O Adam Schefter bem falou, insider da ESPN americana, que se eles vão estudar a mudança, é porque vai ter mudança. E eu concordo com o Schefter nisso. Né? Eles não falariam nada sobre o assunto se não fosse o caso. Qual é o contexto que a gente está tendo? Um contexto de Black Lives Matter, um contexto de protestos, etc, etc. E um contexto também que pode pesar no bolso do Danny Snyder, o dono do time. Ele chegou a dizer, nesta década de 2010, que a gente nunca ia ver a mudança do nome do time. O Danny Snyder é dono do Washington Redskins, ele não fundou o time, mas ele comprou no meio do caminho, ele era torcedor dos Redskins, tem um apego emocional ao logo, ao uniforme, e o uniforme é muito bonito, inclusive, nas cores, isso tem que ser dito. Ao nome, etc, etc, uma coisa afetiva, de infância, e acredito que muitos de vocês que estão assistindo, que torcem para o time, também devem ter isso. E ele chegou a bater o pé muitas vezes, disse que não. Mas começou a pesar no bolso dele em meio ao contexto que a gente está vivendo. A Nike tirou produtos dos Redskins do site dela nos Estados Unidos, a FedEx, que dá os name rights ao estádio do time, o FedEx Field, também pediu a mudança, a Nike indiretamente, mas a FedEx pediu a mudança do nome do time, e isso não vem de hoje, né? É importante dizer isso. Se você pega o Super Bowl na temporada 91, janeiro de 92, houve protestos na frente do estádio, que na época era do Minnesota Vikings, do jogo entre Bills e Redskins do Super Bowl, teve protestos pedindo pela mudança do nome do time. Nessa última década de 2010, esses protestos se intensificaram. Vários membros da mídia americana se posicionaram em relação a isso. O Peter King, por exemplo, que é o principal colunista de futebol americano já há algum tempo nos Estados Unidos, fez vários textos sobre, etc. O Adam Schefter mesmo, se você vê os tweets dele, raramente ele fala Redskins, né? Ele geralmente utiliza Washington apenas. Então, em meio a esse contexto, essa progressão começou a pesar no bolso, e se pesa no bolso, se tem uma coisa que pesa na NFL, é o dinheiro. O dinheiro fala muito alto na NFL. Então, em meio a tudo isso, deve haver uma mudança de nome. O principal argumento, e o que eu queria falar nesse vídeo, eu não queria tecer opiniões minhas, subjetivas, que eu acho uma coisa, você acha uma coisa, outra pessoa acha outra coisa. Eu queria falar sobre fatos e questões objetivas. O principal argumento em relação à manutenção do nome Washington Redskins era de que era uma homenagem ao treinador da franquia, que era nativo americano e etc. O Keith Olbermann já desmitificou isso aí em 2014, se eu não me engano, tem um vídeo aqui no YouTube. E eu falo sobre também no meu livro, Manual de Futebol Americano. Isso é mentira, não é verdade. O que aconteceu foi o seguinte: na década de 1920 e 1930, as franquias de futebol americano muitas vezes jogavam no mesmo estádio de uma franquia de beisebol, que o beisebol era imensamente mais popular do que o futebol americano, e para tentar trazer um pouco do público, elas utilizavam o mesmo nome. Isso acontece no Brasil, por exemplo, né? Porque o Corinthians tem um time, o Palmeiras, o Flamengo, no futebol americano nacional empresta o nome, vamos dizer assim, do futebol para atrair os fãs. Isso aconteceu nos Estados Unidos com o beisebol, no caso do futebol americano se emprestando do beisebol. Isso aconteceu em Pittsburgh Pirates, que depois vira Steelers, empresta do nome. O New York Giants chama New York Giants por conta do New York Giants do beisebol, que depois vira San Francisco Giants. Isso aconteceu também com o Boston Braves, que aí dividindo o nome. Porém, o time de futebol americano saiu do estádio do Boston Braves e foi para o estádio do Boston Red Sox. Só que todo o equipamento do time, uniforme, etc., tinha flechas e coisas temáticas nativo-americanas, etc. Aí o cara olhou e falou assim, Red Sox, Redskins. Não foi homenagem nenhuma, né? Isso está documentado também nessa parte da história. Então esse argumento de que foi uma homenagem não é verdadeiro, tá? É um fato, não foi uma homenagem. E outro argumento é que a palavra não é ofensiva. Objetivamente falando, se você pega qualquer dicionário de língua inglesa, a palavra Redskin ela é denominada como uma gíria racial, é uma gíria utilizada para ofender uma questão de etnia, né, de racismo e etc.
tá? Então, isso aí há muito tempo já, há muito tempo mesmo. Comparado a algumas gírias em português, que não em relação à população nativa americana, mas outras gírias raciais que existem em português, eu não vou repetir aqui. Mas é uma gíria utilizada para ofender pessoas por conta do tom de pele. Então, é uma situação muito delicada, é um assunto muito delicado, é um momento muito delicado que todos nós vivemos, mas por incrível que pareça, eu sei que muitos vão ter o apego emocional ao nome, começaram a torcer pro time, acharam bonito o uniforme, nunca pararam para pensar, porque na nossa cultura, na nossa relação com o idioma inglês é diferente de quem nasceu lá e etc, e da cultura também, nunca viram nada ofensivo, e que podem achar isso ruim, uma mudança de nome, podem ficar chateados aqui no Brasil, etc. Mas para a franquia vai ter muitas coisas positivas essa mudança, a meu ver, até financeiramente falando. Primeiro, de manter o naming right do estádio, mas também porque se você muda o nome da franquia, muda o uniforme, muda moletom, placa de carro, etc, etc, você vai vender tudo isso de novo, você vai ter um lucro em cima de tudo isso de novo, fora a publicidade positiva que isso vai acarretar. Então, eu não vejo objeção a essa questão, não. Eu acho que o time tem que mudar de nome porque chegou um momento. Agora eu vou dar opinião, agora não é uma questão objetiva mais, agora é subjetiva. Porque realmente chegou o momento, né? A gente está em 2020, haverá sim pessoas que vão falar que o mundo está chato, que está politicamente correto e etc. Mas no final das contas, as coisas mudam, né? E muitos times já mudaram de nome e etc. nos Estados Unidos por conta dessa questão, né? E o próprio Cleveland Indians está pensando em mudar, etc. Eu acho que Cleveland Indians é um nome menos problemático em termos de sociologia, de discussões sociais, que o Washington Redskins, mas o Chief Wahoo, que era o mascote, que era uma caricatura de um índio com a pele vermelha, um sorriso enorme, uma coisa assim que, tipo, em 2020 não fazia mais sentido, eles mudaram o logo, agora é só o Czinho. Enfim, eu sei que eu vou desagradar muita gente com esse vídeo, mas eu tentei ser o mais educado, o mais neutro e o mais ponderado possível para tratar esse assunto, que é um assunto tão delicado e que eu não posso deixar de falar, tá bom? Então é isso, deixa aí nos comentários sua opinião sobre, eu sei que muita gente tem opinião diferente, mas debatam com respeito, tá bom? A gente está vivendo um momento tão delicado aí em vários aspectos, vamos tentar conversar com respeito e com educação, tá bom? Se inscrevam no canal, like no vídeo, muito obrigado a vocês que acompanham meu trabalho, essa semana continua com mais temas de futebol americano, vou tentar falar mais de beisebol também, porque a temporada está voltando. Já fiz alguns textos, inclusive, para o meu blog da ESPN sobre beisebol, dê uma olhada lá no espn.com.br. E hoje, se você está assistindo esse vídeo hoje, no ESPN Liga, às 7 horas, a gente discutiu sobre esse tema da possível mudança do nome do Washington Redskins e também do Cleveland Indians. Tá bom? Beijo carinhoso para vocês e obrigado pela companhia. Tenham um ótimo dia.